Olá a todos, me chamo Carla, vim apresentar o seminário sobre os ciclos biogeoquímicos e eu fiquei com o ciclo do carbono. Vou falar um pouco sobre os ciclos biogeoquímicos, que são a retirada dos elementos químicos do ambiente, sua utilização pelos organismos e sua devolução ao ambiente, estabelecendo uma constante troca de matéria entre os seres vivos e o ambiente. Existem 4 principais tipos de ciclos, que é o do carbono, o da água, do oxigênio e de nitrogênio. O carbono e o seu ciclo. O carbono é o quinto elemento mais abundante no planeta, que possui duas formas, uma orgânica, que é existente nos organismos vivos e mortos, e outra inorgânica, que é presente nas rochas. O carbono ele possui várias utilizações, que vai da produção de energia nas usinas até a fabricação de joias. O carbono ele apresenta alótropos, que são substâncias simples, diferentes, formadas pelo mesmo elemento químico. E existem 7 alótropos do carbono. Os mais conhecidos são o grafite e o diamante. O diamante ele é utilizado na fabricação de joias e máquinas de corte, por ser um material de grande resistência. E o grafite ele é utilizado na fabricação de lápis, por exemplo. A importância do ciclo do carbono. O ciclo do carbono ele é essencial para a sobrevivência da vida no planeta, uma vez que o carbono ele é um elemento que faz parte da estrutura de todas as moléculas orgânicas. Além disso, o carbono ele está presente em grande parte do material que compõe o planeta, como as rochas, os oceanos e a atmosfera. O ciclo do carbono ele pode ser dividido em 2 ciclos, que ocorrem em velocidade distinta, mas eles estão interligados, que são o ciclo geológico e o biológico. O ciclo geológico ele é responsável por regular a movimentação do carbono pela atmosfera, hidrosfera e litrosfera, e destaca-se por ser um ciclo demorado. O gás carbônico presente na atmosfera ele é solúvel em água. Assim, ocorre uma troca contínua entre o CO2 na atmosfera e no meio aquático. Ciclo biológico ele envolve os seres vivos do planeta e pode ocorrer no meio terrestre e no meio aquático. Os organismos fotossintetizantes eles são responsáveis por retirar o gás carbônico da atmosfera. Agora eu vou explicar como ocorre o ciclo do carbono. O ciclo do carbono ele se constitui pela absorção do gás carbônico pelos vegetais no processo de fotossíntese. Metade desse carbono ele é absorvido e liberado para a atmosfera e a outra metade o vegetal utiliza para produzir açúcares, que é a glicose. Ao ingerir as plantas, os animais eles ingerem juntamente o carbono para o seu organismo, sendo liberado através da respiração ou da decomposição. Como alguns fungos e bactérias eles são responsáveis pela decomposição, tanto de animais como vegetais, eles ingerem parte deste carbono, liberando para a atmosfera e para o solo. O processo de queimadas também libera o gás carbônico no solo e na atmosfera. Os vegetais, pelo processo de respiração, absorvem gás carbônico e liberam oxigênio. O carbono ele é depositado no solo e pode sofrer alterações, transformando-se em combustíveis como o petróleo e o gás natural. O ciclo do carbono ele também se estende nos oceanos, onde ocorre a difusão. De uma forma mais resumida, o carbono ele é retirado da atmosfera durante o processo de respiração. Depois da fotossíntese, ele forma a glicose, ou carbono orgânico. Quando organismos morrem, depois de anos, pode acabar formando combustíveis como petróleo. E a queima desses combustíveis ele vai liberar gás carbônico para a atmosfera, que pode futuramente causar um impacto ambiental.
as ações eutrópicas. O retorno do carbono à atmosfera na forma de gás carbônico torna-se mais rápido, sendo assim o principal causador do efeito estufa, por conta do uso de combustíveis fósseis, substâncias impróprias na agricultura e queimadas. É importante destacar que nos últimos anos os seres humanos têm contribuído para o aumento dos níveis de gás carbônico atmosférico. As atividades como o desmatamento, a utilização dos combustíveis fósseis têm contribuído para o efeito estufa. Vou falar agora um pouco sobre o efeito estufa, que denominamos efeito estufa um fenômeno natural que garante o aquecimento da superfície terrestre, que é essencial para a sobrevivência da vida no planeta. Parte da energia que o Sol irradia sobre a superfície da Terra ela é refletida de volta. No entanto, gases na atmosfera, conhecidos como CO2, absorvem parte dessa energia e emitem parte de volta à superfície, causando um aumento da temperatura. Eu trouxe algumas imagens que vai representar o desmatamento e o aquecimento global, que agora eu vou falar sobre ele. O aquecimento global é um aumento da temperatura média global, ocasionado pela intensificação do efeito estufa. E ele é responsável por mudanças no meio, como o nível do mar, o derretimento de geleiras. Tudo está interligado. Um causa o outro. E aqui é um mapa mental sobre o ciclo do carbono. O ciclo do carbono ele garante que o carbono circule no ambiente. O carbono forma a estrutura das moléculas orgânicas essenciais para os seres vivos. Os organismos fotossintetizantes utilizam CO2 na fotossíntese e convertem o carbono em formas orgânicas que são usadas pelos consumidores. O ciclo do oxigênio e do carbono estão estreitamente relacionados. Queima de combustíveis fósseis está aumentando a quantidade de CO2. CO2 ele é produzido na respiração, decomposição e queima de combustíveis fósseis. E eu trouxe uma matéria recente sobre o que a gente ainda está vivendo, sobre a pandemia do Covid-19. Na matéria fala sobre a quarentena que causou queda recorde nas emissões de gás carbônico. Em março de 2020, no começo da pandemia, já era possível perceber que a poluição atmosférica havia diminuído. Como as pessoas começaram a ficar em casa, voos foram cancelados e tinha menos carros circulando. Na China, em apenas 2 semanas da pandemia, as emissões elas caíram em 25%. E durante esse período de pandemia em 2020, houve uma queda recorde. Foram lançados 24 bilhões de toneladas do gás na atmosfera, que foi 7% a menos do que em 2019. O planeta ele deixou de emitir 2,4 bilhões de toneladas de CO2. E passando de outras diminuições recentes, como a de 1992, que foi de 700 milhões, e a de 2009, que foi de 500 milhões. E aqui é um resumo sobre tudo que eu falei. O carbono ele é um elemento encontrado em vários reservatórios do planeta, como as rochas e a atmosfera. O carbono ele forma a estrutura das moléculas orgânicas. O ciclo do carbono ele envolve um ciclo geológico e um biológico, os quais estão interligados. No ciclo geológico, o carbono movimenta-se pela atmosfera, hidrosfera e litosfera, enquanto no ciclo biológico, o carbono ele movimenta-se pelos seres vivos. Os processos de fotossíntese, respiração e decomposição são essenciais para o ciclo do carbono. A ação do ser humano ele tem provocado o aumento do gás carbônico disponível na atmosfera, acentuando o efeito estufa e contribuindo para o aquecimento global. O aquecimento global ele é responsável por desencadear mudanças no nosso planeta, entre as quais podemos citar o aumento do nível do mar, o derretimento de geleiras
e as secas extremas e a perda da biodiversidade. Esse foi meu seminário, espero que vocês tenham gostado.